nesta auspiciosa data. Estamos aqui hoje que é para prestigiar o nosso amigo, Pastor Pedro Teca, que é o autor de 3 novos livros e hoje será a data do lançamento desses 3 novos livros. Eu, em particular, serei um dos intervenientes do painel, onde poderei abordar sobre o livro Quem Ora Já Sabe. Nessa obra literária, Pastor Pedro Teca trouxe uma proposta muito diferente, disruptiva daquilo que nós estamos habituados e acostumados a ouvir nas pregações do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela apresenta aqui, nesta obra, um tema muito profundo e abordagem muito profunda, de acordo às Escrituras Sagradas, onde sugere que a oração, por sua vez, é o meio pelo qual Deus estabeleceu para que nós desenvolvamos um relacionamento de proximidade e intimidade com o Criador dos céus e da terra. Exatamente. Senhor Vitor, o autor Pedro Teca é mais visto como um líder social ou um líder espiritual porque também é pastor? Ele responde tanto pelas vestes de um líder espiritual, porque é pastor consagrado de ministério, líder do ministério ametista, porém é líder de um movimento social que é o movimento Desfrutando da Graça. Eu particularmente tenho a honra de fazer parte deste movimento. É um movimento social filantrópico que tem desfilado pelas diversas províncias do nosso país, levando o pão, a palavra para os mais necessitados, conforme recomenda e aconselha a Bíblia Sagrada, que é mister que a Igreja cuide dos órfãos e das viúvas. Já encorajou o autor a viajar um pouquinho também noutros mundos da literatura, como por exemplo poesia, crônicas, contos, coisas assim do gênero? Esta coletânea de livros não seria o primeiro lançamento, ou não é o primeiro lançamento. Já teve uma primeira obra que foi lançada em 2023, que falava sobre Desperta a Águia e Solta o Leão que há em ti. Este livro, esta obra literária, é mais de caráter social do que espiritual. Obviamente que como cidadão, como pastor e líder do movimento social, não olha só para questões espirituais nas suas obras literárias, porém olha muito para aquilo que é a sociedade no geral. As últimas palavras de força, de encorajamento para o autor. Encorajamos o Pedro Teca a desenvolver mais, crescer, evoluir, ainda tem muito pela frente, há muita trilha pela frente, que não pare por aqui. Nós acreditamos no seu potencial e cremos que nos próximos anos poderemos esperamos dele muito mais ainda. Aproveitamos esse momento para manifestar, primeiro, sentimento de gratidão a Deus e por nos congregar a esse espaço. Falo propriamente do escritor Pedro Teca, que é a razão central que nos atrai aqui e atrai a todos os leitores. Dizer que o momento que nos circunda é um momento de regozijo e também um momento de enaltecimento ao nosso panorama literário nacional. Falar das 3 obras literárias seria insufismável, o tempo não seria suficiente para falar, nem mesmo do autor, mas eu levo uma reflexão relativamente a um dos livros em que farei a apresentação, que é e se a possibilidade fosse realidade. Na leitura, eu tenho já esse exemplar há quase um mês, que fui lendo, relendo 3 vezes esse exemplar. Tentava entender o que o autor dessa obra literária tinha como propósito específico, o que ele queria transmitir. Cita é que nos dá direção, nos dá discernimento e fruto destas vertentes da minha formação, da minha inserção no Ministério Pastoral e também na minha inserção daquilo que é a área profissional e também conjugal, me remete no posicionamento de falar, né, com uma voz autorizada para falar e escrever. Arranjamos esse tempo para escrever com algum sacrifício, não é? Claro que não escrevemos do dia para o outro, é fruto de
anos, meses, em que fomos escrevendo, em que fomos criando ideias, memórias, estudando a sociedade, estudando a igreja em si, né, quando falamos da espiritualidade, estudando o ambiente em que fomos inseridos. Portanto, tivemos e temos bagagem suficiente para desenvolver as temáticas e tempo, portanto, nós apresentamos ou conseguimos mediante a disposição, porque se formos atrás de tempo, não teremos tempo para nada, mas se tivermos disposição, certamente que conseguiremos ter tempo. Nós, a Rádio Escoma, tivemos noção, não é, de que essas 3 obras não são as primeiras obras do autor, que já tem uma obra nessa praça, não é? Exato. Literária, e dizermos agora como é que foi, não é, trabalhar as 3 no mesmo tempo. Olha, se começar a falar do meu percurso da escrita, é uma história muito longa, porque eu comecei a escrever lá os finais de 2018, sendo que nasce de um momento para falar da minha história, falar de mim, não é? E enquanto eu escrevia a minha história, revivendo a minha vivência, e me surgiu questionamento, não é? Com base nas decisões que eu tomei e as decisões que eu não tomei, caminhos que eu segui e caminhos que eu deixei de seguir, é aí que nasce se a possibilidade fosse realidade. Portanto, nasce de um único tronco, não é, o pensamento de escrita. Este é o primeiro livro. O primeiro livro é Liberte a Águia e Solte o Leão que há em Ti, escrito, lançado, em 2024. Liberte a Águia e Solte o Leão que há em Ti. Portanto, ela é ramificação da base daquilo que eu escrevia sobre a minha história, não é? Em que eu trago uma reflexão de resiliência, uma reflexão de superação, uma reflexão sobre as possibilidades e as dificuldades que eu ultrapassei, mediante ver além daquilo que eu poderia ver, porque o bairro onde eu vivia, o local onde eu estava limitava a minha visão, não é? A minha mente alcançava lugares em que meus pés não alcançavam. Entretanto, eu tinha que entender que precisava libertar a águia, que é a capacidade de ver além daquilo que os outros poderiam ver, e libertar o leão, que é sinônimo de ousadia, de coragem, de força, de ir atrás, mesmo sem ter as ferramentas suficientes. Então, nessa ramificação, era baseado e se a possibilidade fosse realidade. Daí que vem 34 GB de memória que eu remeto separando a história. Estudando as minhas decisões, a minha inserção no mundo dos viventes, a minha forma de encarar a vida dos outros sem sequer pegar as suas réguas, que é para medir a minha, e 34 GB de memória eu partilho os ensinamentos que eu tive durante esse tempo, não é? E quem ora já sabe, não é, que é fruto das orações. Aquilo que eu sou hoje é fruto das orações, seja da minha mãe, seja também daquilo que eu passo para a minha esposa, para os meus filhos. Portanto, estas 3 obras são complemento da plenitude de um homem. Um pequeno resumo do que conseguiu aprender neste ambiente, não é, de muito aprendizado e reflexão. O que tem a nos dizer, o que tem a dizer para aquele que está em casa? Na verdade, saudações de paz, a paz de Cristo. Foi uma experiência maravilhosa poder fazer parte dessas vendas literárias da obra do pastor Pedro Teca. Na verdade, estou aqui muito expectante, né, para começar com a minha leitura. Na verdade, nem sei se vou começar a ler qual livro, porque todos eles têm um tema muito cativante e provocante. Tipo, um desses que quem ora já sabe. Como nós somos homens de Deus, basicamente a nossa vida é oração, então creio que vou começar com esse livro. Mas também estou expectante, né, para ler o 34 GB de memória, pois ele descreve 34 lições de vida em diversas áreas, área social, relacionamento e muito mais. E estou aqui também com o pastor Vitor Dalla, um dos intervenientes da mesa redonda, ele que vai também nos passar um resumo de como foi a presenciar este momento de lançamento de 3 livros. Pastor Vitor Dalla. Muito obrigado. Pronto, foi um momento único, marcado por várias emoções, ou vários momentos emocionais.
Prontos, e não tinha como ser diferente porque essa coletânea de livros é uma coletânea de muitas surpresas e foi muito bom, marcante igualmente, e podemos notar pela energia da sala de todos os presentes, portanto, a resumir que foi uma bênção. Para você perceber que estes 3 livros não têm um grupo-alvo delimitado, até as crianças estão aqui para adquirir o seu livro. E é o caso da Dilamênia, que vai nos apresentar um pouco do que é presenciar esse momento e o que aprendeu, o que pôde reter deste dia. Menina Dilamênia, diz para nós o que é que aprendeu hoje. Eu estou curiosa para aprender com esses livros, que vai ser muito bom. Muito obrigada, falou e disse a menina Dilamênia. Pastor Pedro Teca, como é que te sentes vendo as pessoas adquirirem o seu material, agora que aquilo que estava no seu âmago foi descoberto e apresentado de uma forma não só para ouvir, mas também para o pessoal ler? Como é que te sentes? Bem, a palavra de ordem para este dia magnífico, sublime, espetacular, apoteótico, descomunal, é de realização, de missão cumprida, de gratidão e de convicção, porque as pessoas, ao aderirem a este evento, ao adquirirem os livros, mostram de que aquilo que a gente apresentou, de alguma forma, foi como uma semente, não é, lançada em seus corações, em suas mentes, porque os livros vai servir para despertar, avivar e servirá de um gatilho para que eles, na vida espiritual, alcancem excelência por meio da oração, na vida emocional, alcancem o equilíbrio através das cicatrizes, compreendendo que aquilo visa um propósito para o qual lhe é estabelecido, e de alguma forma para as questões mentais ou então emocionais vai lhe remeter no aproveitamento do agora, do atual, do hoje, da realidade. E o que dizer daquele que está em casa e ainda não adquiriu os seus livros? O que é que estes livros propõem de transformação ao leitor que ainda não se redescobriu? Bem, para aquele que não esteve presente e não adquiriu esta obra, o que temos a dizer é que ainda estará em aberto, não é, o processo, o programa de comercialização, de venda dessas obras. Basta entrar em contato através das redes sociais, não é? Poderão de alguma forma adquirir essas obras, porque essa obra tem muita coisa para agregar na vida de muitos. Por exemplo, o 34 GB de memória nos traz 34 lições, 34 ensinamentos que você pode aplicar na tua vida conjugal, na tua vida profissional, na tua vida social, até de relação interpessoal, tu também és capaz de aplicar, e na vida espiritual também. No livro Quem Ora Já Sabe, apresentamos 4 tipos de oração infalíveis, 4 tipos de oração experimentadas por mim, que me trouxeram resultado, que mostram o quão Deus é fiel para aqueles que lhe buscam oração. E se a possibilidade fosse realidade, traz-te a capacidade para ressignificar, para pensar e refletir, te colocar num posicionamento de aproveitar o agora, porque eu disse outra hora que se não valorizares o que tens, a vida rouba-te o que és, e aí a tua vida toma rumos tortuosos. Portanto, um cérebro e 3 mentes serve efetivamente para atacar o intelecto, a espiritualidade e o emocional do homem que manter contato com esta obra. E é assim que decorreu o lançamento dos 3 livros que contêm tudo de Deus e muito do autor. Um cérebro, 3 mentes.